Amados irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez convosco, Pastor Gedeon Júnior. E é uma alegria muito grande estarmos juntos neste dia que o Senhor Deus fez e nos entregou como presente, da glória e da misericórdia dele. Amados, nós estamos no capítulo 18 e ele é simplesmente extraordinário. Aqui cai tudo aquilo que o anticristo criou, tudo aquilo que ele fez. Aqui rui, cai de forma irrefragavelmente terrível. E o que eu acho fantástico é que, em primeiro lugar, quando no futuro sistema político mundial esse sistema for arrebentado por causa da queda desta cidade, todos os reis da terra que estão com o anticristo lamentarão e chorarão. E isso é o que está em Apocalipse 18 e 9 que vimos ontem. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. E o versículo 10 diz: amedrontados por causa do tormento dela ficarão de longe e gritarão: ai da grande cidade. Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Mas o anticristo, como lhe falei, ele não é somente o Senhor nesse momento de todo esse sistema político mundial. Ele é mais do que isso. Ele é o grande artífice, ele é o grande mentor da futura economia mundial. Uma única moeda, um chip na mão dos homens ou na cabeça com a marca da besta para que eles possam comprar e vender absolutamente livremente. E ele consegue construir um mundo muito luxuoso. Porque quando você pega de Apocalipse 18, versículo 12 em diante, que você vai vendo o colapso da economia. Irmãos, é sério. O colapso da economia e a fome e o desespero começando a campear, não é à toa que o anticristo vem para cima de Israel para tentar acabar com o restante do povo de Deus. E aí ocorrerá o Armagedon. Veja o que vai acontecer com a economia mundial. Versículo 12 assim diz: artigos de ouro, de prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. O que está acontecendo aqui? Tudo isso está ligado ao versículo 11 que diz assim: e sobre ela, sobre a destruição da Babilônia, choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra e nem vende as suas mercadorias. E ela simplesmente, todos chorarão, em razão de um fato extremamente simples. Haverá um colapso completo da futura economia mundial. E olha o versículo 14, eles dirão: foram-se as frutas, tanto que apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais recuperados serão. E o versículo 15 afirma de forma fragorosa esse colapso inteiro na economia. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela, de quem?
do esquema econômico da Babilônia criado pelo anticristo. Ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão. Quando essa grande cidade polo mundial cair, irmãos, e quando ela for destruída, porque o Senhor Jesus dirá e determinará a destruição, você vê aqui uma sequência de colapso do mercado econômico. Em primeiro lugar, se você parar e pensar, no primeiro grupo você vê o colapso do mercado de joias. Sim, mercado de joias. Aqui diz, olha, que os mercadores chorarão e lamentarão. Por quê? Porque se ninguém mais compra absolutamente nada, por quê? Porque o centro econômico mundial, esta cidade, está destruída. Cristo a destruiu. E o comércio todo fica arrebentado e vai para o espaço. Em primeiro lugar, todo o mercado de joias. Parece impossível isso acontecer, né? Mercado de joias. Mas diz o versículo 12, artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Você vê aqui o primeiro colapso, o mercado de joias simplesmente sendo arrebentado. Ninguém mais tem condições de comprar e vender ouro, comprar e vender prata, comprar e vender pedras preciosas, comprar e vender pérolas, porque com a destruição dessa cidade, o centro econômico do mundo entra em bancarrota e o mercado de joias é o primeiro a ser afetado. Como se isso fosse pouco, a segunda parte da economia que é atingida é simplesmente o linho fino, a púrpura, a seda e tecidos vermelhos, ou seja, o segundo grupo a ser colapsado é o da indústria têxtil. Ou seja, a economia está arrebentada porque não tem mais como se fazer o comércio de joias. E a indústria têxtil, irmãos, ela simplesmente também entra em colapso. A queda dessa cidade faz morrer a indústria têxtil. E aqui vai embora tudo. O comércio de linho fino, o comércio de púrpura, o comércio de seda, o comércio do tecido vermelho. É bom lembrar que quando o apóstolo falava de púrpura, tecido vermelho, esses eram indumentárias e vestidos que eram usados pela realeza na época de João. Às vezes, inclusive, a seda era tão escassa que na época era, em muitos locais, até ilegal. Mas aqui, na época do anticristo, o comércio estará fantástico e maravilhoso, muita riqueza, só que ilusória. E quando este anjo gritar, caiu a grande Babilônia, que a cidade for destruída, a segunda área da economia a entrar em colapso é a indústria têxtil. Eu fico imaginando, irmãos, o tamanho do desemprego aqui. Eu fico imaginando fábricas fechando, indústrias fechando, polos têxteis fechando e todo mundo vindo cobrar o anticristo. Ele não é o homem responsável por tudo? Pois é, em uma hora toda a economia se arrebenta. E para que você veja como a coisa não vai ser fácil, com a destruição desta grande cidade, em colapso entra uma terceira parte da economia, a indústria da ornamentação e do embelezamento. O versículo 12 diz que também deixa de existir comércio de todo tipo de madeira, de cedro, de peças de marfins,
de madeira preciosa, de bronze, ferro e mármore. Aqui está entrando em falência o quê? Aqui se está descrevendo o colapso da indústria de ornamentação. De ornamentação. É incrível que, quando se pensa em madeira de cedro, na época de João era bastante escassa e muito procurada já para fins ornamentais. No entanto, no período da Grande Tribulação, a Babilônia importará cargas e cargas desses produtos de ornamentação. Ela é uma sociedade bastante abastada e os mercadores globais irão enriquecer. Agora, em uma hora, do sorriso brotará a dor, brotará o choro e o pranto. Num momento como esse, eu só me lembro de Tiago, o grande apóstolo, irmão de Cristo, que dizia assim: ouçam agora vocês, ó rico, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem dele testemunhará contra vocês e contra o fogo que virá e vos devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Não sei, talvez Tiago estivesse vendo o colapso da economia que ocorrerá na destruição da grande Babilônia. E como se não faltasse mais nada para ser destruído, porque se tudo começou com o mercado de joias indo para o espaço, depois a indústria têxtil indo para o espaço, depois a indústria que se volta ao lado da ornamentação indo para o espaço. Imagine agora a próxima indústria que cai e traz colapso na economia. Leia comigo Apocalipse 18:13. Canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes. Sim, colapso do mercado de cosméticos, mercado de perfumaria, um dos mais ricos, vai cair nesta época. Vai cair nesta época, porque toda a economia está apodrecida, porque é dominada pelo anticristo, e vai cair. E o que eu paro e penso é: como será que ficará o coração dos grandes comerciantes? Porque de uma hora para outra, as grandes corporações do mundo que estavam felizes no período da Grande Tribulação, porque o anticristo lhes tinha dado uma falsa paz e prosperidade, e que já estavam acostumados com perfumes caros, cosméticos caros, embelezamento extraordinário caindo, irmãos, caindo de uma hora para outra. Meu Deus do céu. Mas agora não falta mais nada. Como não falta mais nada? Ainda tem duas áreas da economia para cair e elas são tratadas aqui. Uma, ainda aqui, no capítulo 18, versículo 13, que diz assim: vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo. E a outra, complementando o versículo 13, bois, ovelhas, cavalos, carruagens, corpos e almas de seres humanos. Entra em colapso todo o mercado da pecuária e da culinária. Vinho, azeite, farinha, trigo. Sério?
bois, ovelhas, cavalos, carruagens. Isso é a pecuária, irmãos. Colapso completo. E eu paro e penso, meu Deus do céu, se hoje simplesmente toda a indústria agropastoril do Brasil é o que sustenta essa nação, tu já imaginou o desespero que vai ser quando neste momento da grande tribulação entrar em colapso toda a indústria agropastoril? Porque você vai ter simplesmente a morte completa, não só da indústria cosmética, aqui o início do versículo 13, canela, outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, mas o colapso de toda a indústria e comércio agropastoril. Acabou vinho, acabou azeite de oliva e acabou o mais básico, que é farinha e trigo. E foi para o espaço também toda a pecuária, bois, ovelhas, cavalos, carruagens e até as almas dos seres humanos. Você tem um colapso terrível, porque todo o comércio está ligado a esta cidade. A destruição desta cidade significa a destruição de todo o comércio. Isso significa fome, isso significa miséria, isso significa desgraça, isso significa tudo que há de ruim. Às vezes, pensando no momento que nós estamos vivendo, esse momento do coronavírus, vendo algumas reportagens, você vê que a dificuldade econômica já começou a bater na porta de muitas famílias. E é por isso que no momento como esse a igreja é fundamental, irmãos. A igreja é essencial. Você não tem dimensão do quanto de pessoas que nossa igreja tem ajudado e até do tanto de igrejas que a nossa igreja tem socorrido. Então, mesmo estando completamente fora do contexto, eu já aproveito e agradeço a todos os irmãos que fielmente se mantêm dizimistas e ofertantes. É em razão da fidelidade minha e tua, porque aqui quem vos fala é um dizimista. É da minha fidelidade e da tua que o Senhor tem abençoado a muitos. E o que estamos passando agora é um nada. É um nada diante desse momento histórico que virá no final da grande tribulação, quando o anticristo estiver no auge do seu poder e da sua glória. E olha que nesse momento já não tem mais ninguém que o impeça. A igreja já está no céu desde Apocalipse 4, no arrebatamento. Aqueles que ainda iam contra o anticristo e trabalharam na primeira parte da grande tribulação, os 144 mil, as duas testemunhas já estão nos céus. Absolutamente todos os mártires já morreram e já estão no céu, e aqueles que acreditam que os últimos mártires são recebidos aqui no versículo de número 4 do capítulo 18, quando diz: saiam dela vocês, povo meu, para não participarem dos seus pecados. Aqui sobem os últimos mártires, e quando o anticristo está no auge da comemoração, no auge da felicidade, no auge de toda a sua alegria, vem um anjo do céu e diz: caiu a grande Babilônia. E em uma hora ela será destruída. Em uma hora ela será destruída. É interessante que no versículo de número exatamente 18, se dá uma pista do que provavelmente ocorrerá com a grande Babilônia. Que no versículo 18 diz que ao verem a fumaça do incêndio dela, clamarão.
que cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Será que vai ter um incêndio? O que será que vai acontecer? Porque o choro é muito grande. Nós cremos que o versículo 21 de Apocalipse 18 talvez nos dê uma pista do que provavelmente vai acontecer, porque o versículo 21 diz assim: então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia para nunca mais ser encontrada. Então, parece que é uma destruição repentina, parece que talvez um terremoto, parece que talvez pedras caindo do céu em um grande incêndio. Há muitos que dizem que quando cair a sexta taça da ira, essa sexta taça seria direcionada à Babilônia e um grande terremoto ocorreria lá, e aí caindo tudo, cai todo o comércio, cai todo o poder, cai absolutamente tudo, de tal forma que o anticristo não tem como recuperá-la. Não sabemos se será assim. Amanhã daremos nossa opinião de como provavelmente cairá essa grande cidade. Mas eu quero te alertar que todo o comércio que dependia dela e toda a política que dependia dela começam a passar fome. E como o mundo inteiro está ligado a ela, a queda desta cidade traz a queda mundial. Uma grande fome, um grande desespero, uma grande miséria atingirá o mundo inteiro, porque o mundo inteiro estará ligado a esta cidade. Agora, adivinha qual talvez a única parte do mundo que não estará ligado porque cortou relações com essa cidade? Sim, Jerusalém. Israel. E, obviamente, daí motivo de grande raiva e ódio, porque com certeza virão contra os judeus, mas isso é no capítulo 19. E eu preciso que você compreenda que simplesmente todos gritarão, como está em Apocalipse 18. E 16, ai, ai da grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e veste vermelha, adornada de ouro e pedras preciosas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Você entendeu o poderio que vai surgir em torno dessa cidade? Uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. E o versículo 17 diz que até o comércio internacional vai para o espaço. Olha o que diz o final. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Quem são esses? São do comércio internacional, que atracavam ali, que tiravam dali grande riqueza e levavam para o mundo inteiro. E o versículo 18 dizem que eles ficam assustados ao verem a fumaça do incêndio dela e exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. E o versículo 19 diz que eles lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se, chorando, gritarão: ai, ai da grande cidade. Graças à sua riqueza, nela prosperavam todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora, ela ficou em ruína. Em apenas uma hora, ela ficou em ruína. Interessante, né, irmãos?
Que diferença faz uma hora, né? Que diferença faz uma hora? Por 3 vezes, aqui no capítulo 18 diz que esta cidade cairá em 1 hora. E como já lhe falei, a natureza repentina da destruição deixará os mundos políticos, comercial e comercial internacional absolutamente atordoados. Sabe, irmãos, este é um sinal claro de que o amor ao dinheiro é literalmente o amor menos correto do mundo, se alguma correção isso há. É incrível como o amor ao dinheiro faz com que esses homens chorem, e chorem pelo dinheiro que estão perdendo, pela desgraça que está se aproximando. Alguns acham que a destruição dessa grande cidade em apenas 1 hora poderia significar até mesmo explosão atômica ou nuclear. Veja que ninguém se aproxima dela. E é perfeitamente possível tudo isso. Mas eu creio que a destruição dessa cidade se dá em razão, creio nisso, do derramar da 6ª taça da ira de Deus. 6ª não, da 7ª taça da ira de Deus. E que diferença faz 1 hora, né? Em 1 hora chegou a condenação para esta cidade. Apocalipse 18:10. Em apenas 1 hora, toda a riqueza foi arruinada. Apocalipse 18:17. E em apenas 1 hora, ela, a grande Babilônia, ficou em ruínas. Em ruínas. Mas eu quero terminar o áudio de hoje com alegria. Porque se há choro na terra, há gozo nos céus. Olha o que diz Apocalipse 18:20. Deus assim diz: celebrem o que se deu com ela, ó céus, e celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou e retribuiu o que ela fez a vocês. Estranho, né? Como é que desgraça ocorrendo aqui embaixo e nós estaremos celebrando lá em cima? Amados irmãos, o que virá à Babilônia e a todo o sistema é produto da justiça de Deus. O que virá a ela é simplesmente produto de séculos e séculos de oração de santos homens como eu e você, que clamávamos: ó Deus, onde estás? Por que não respondes? Porque ao ver, diz, ó Deus, o mal, tu não fazes nada. E obviamente, ele não tomando providências naquele momento, porque havia na terra a nossa presença. Nós agora vamos sorrir e nos alegrar, porque tudo que sofremos em razão do Evangelho agora está caindo sobre toda a maldade que nos trouxeram. Sim, trata-se de algo que os profetas do Antigo Testamento já tinham profetizado. Você depois leia Isaías 13, 19 a 20, que já li com você. Depois leia Jeremias 50, 38 a 40. Também os apóstolos do Novo Testamento pronunciaram. Tiago 5, versículo 1 ao 6, leia depois. Sim, que diferença que temos. Que diferença que temos entre o povo de Deus e os ímpios. Um grupo estará no céu cantando louvores a Deus, vendo a justiça de Deus se manifestar, e o outro
sofrerá e lamentará a perda do seu Deus, que é o dinheiro. Aqui Mamon é completamente destruído. E no final a Babilônia terá trazido esse juízo sobre todos os que nela acreditaram. Amados irmãos, um grande abraço. Até amanhã com a última parte desta nossa grande intervenção no capítulo 18. Eu espero que você entenda que esse dia está chegando. Já estaremos nos céus e veremos a queda de todo esse sistema maligno e corrupto levantado pelo diabo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor não te faça perder a esperança. Que o Senhor te guarde na presença dele. A paz do Senhor.